Infelizmente, esse é o som do choro de mais uma criança que foi condenada à morte por ter nascido com uma pequena deficiência física. Imagina ser condenado à morte por conta de uma deficiência física. Nos séculos passados isso acontecia por falta de recursos, mas infelizmente isso acontece até os dias de hoje, e eu não estou falando de um lugar distante. Essa prática é conhecida como infanticídio indígena. O infanticídio indígena é um ato sem testemunha. As mulheres que estão prestes a dar à luz vão sozinhas para a floresta. Lá, depois do parto, examinam a criança. Se ela tiver alguma deficiência, a mãe volta sozinha para a aldeia deixando a criança indefesa para ser devorada pela fúria implacável da floresta. Isso por conta de qualquer tipo de deficiência. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil, principalmente nas tribos isoladas, como Suruvarras, Yanomamis e Camaiurás. Cada etnia tem uma crença que leva a mãe a matar o bebê recém-nascido. Criança com deficiência física, gêmeos, filho de mãe solteira ou fruto de adultério podem ser vistos como amaldiçoados dependendo da tribo e acabam sendo envenenados, enterrados ou abandonados na selva. Uma tradição comum antes mesmo de um homem branco chegar por lá, mas que fica geralmente escondida no meio da floresta. Isso pode parecer absurdo para os dias de hoje, mas faz parte dos costumes de algumas tribos, e é reconhecido como um ato de amor e piedade entre eles. Ao longo da história da humanidade, pessoas com deficiências físicas sempre foram alvo de preconceitos, críticas, chacotas e em certo tempo condenadas à morte. Com o passar do tempo e com o avanço da ciência, essas pessoas começaram a ter uma oportunidade de ter a normalidade da vida restabelecida. Entendendo que uma deficiência física pode ter diversas causas, estudiosos sempre estiveram em busca de soluções, partindo do seguinte questionamento: o que é deficiência física? A deficiência física é uma condição que afeta a mobilidade e a funcionalidade do corpo de uma pessoa. Pode ser causada por diversos fatores como lesões traumáticas, doenças congênitas ou adquiridas. Essa condição pode resultar em limitações na capacidade de realizar atividades cotidianas, como andar, se locomover ou manipular objetos. Existem diferentes tipos de deficiência física, como paralisia cerebral, amputações, distrofias musculares, lesões medulares, entre outras. Cada tipo de deficiência física apresenta características específicas e impactos distintos na vida da pessoa afetada. As causas da deficiência física podem ser variadas, incluindo acidentes, doenças genéticas, complicações durante a gestação ou parto, doenças degenerativas. É importante compreender as causas para melhorar a prevenção e o tratamento dessas condições. Como podemos solucionar alguns tipos de deficiências físicas? Essa foi a pergunta feita por alguns estudiosos há muito tempo atrás. E assim começa a busca científica para mudar a vida das pessoas que sofriam com algum tipo de deficiência física. A história das próteses e da cirurgia de amputação começa no início da medicina humana. Nas 3 grandes civilizações ocidentais do Egito, Grécia e Roma, foram feitos os primeiros verdadeiros auxiliares de reabilitação reconhecidos como próteses. O uso inicial de próteses remonta pelo menos à Quinta Dinastia Egípcia, que reinou entre 2750 e 2625 a.C. A mais antiga tala conhecida foi desenterrada por arqueólogos daquele período. Mas a referência escrita mais antiga conhecida a um membro artificial foi feita por volta de 500 anos antes de Cristo. Durante o tempo, o historiador e geógrafo grego Heródoto escreveu sobre um prisioneiro que escapou de suas correntes cortando o próprio pé, que mais tarde ele substituiu por um pé feito de madeira e o usou para fazer uma caminhada de 30 quilômetros para fugir para a próxima cidade. Como parte da história das próteses antigas, também temos um membro artificial datado de 300 anos antes de Cristo. Era uma perna de cobre e madeira que foi desenterrada em Capri, na Itália, no ano de 1858. Poucos detalhes foram relatados sobre a antiga perna de Capua, que foi escavada no inverno de 1884 a poucos quilômetros da atual cidade campaniana de Santa Maria Capua Vetere e datado de cerca de 300 anos antes de Cristo. A perna artificial foi encontrada em uma tumba revestida de pedra ao lado de um esqueleto com parte da perna direita faltando. Na verdade, quase não se pode encontrar nada substancialmente novo sobre isso desde a década de 1920.
No entanto, uma cópia do original ainda existe hoje, pois a peça original foi destruída em um ataque aéreo pelas tropas alemãs em Londres, no ano de 1941 durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje a cópia está em exibição no Museu da Ciência em Londres. E mais recentemente, egiptólogos suíços acreditam ter descoberto uma das próteses humanas mais antigas do mundo, um dedo de pé em madeira com cerca de 3.000 anos. Conhecido como o Grande Dedo Greville Chester, o artefato da Idade do Ferro foi encontrado há cerca de 24 anos no antigo cemitério egípcio da elite social de Sheikh Abid el-Qurna, perto de Luxor, no Egito. Especialistas das universidades de Basileia e de Zurique, ambas na Suíça, e do Museu Egípcio no Cairo, onde se encontra guardado o achado arqueológico, analisam o dedo de pé em madeira recorrendo a técnicas de microscopia moderna, a tecnologia de raios-x e tomografia computadorizada. Os pesquisadores já concluíram que a prótese pertencia a uma mulher e que foi adaptada várias vezes ao pé da sua portadora, que era filha de um sacerdote. Através dos estudos, os cientistas conseguiram identificar os materiais usados na prótese ortopédica e o método a partir do qual foi produzida. O dedo artificial do início do primeiro milênio antes de Cristo testemunha as competências de um artesão que estava muito familiarizado com a fisionomia humana. O fato de a prótese ser feita dessa forma tão meticulosa e trabalhosa indica que a portadora valorizava um aspecto natural, a estética e o conforto de utilização, e que podia contar com especialistas altamente qualificados para obter isso. Ao longo do tempo nós tivemos diversos personagens marcantes que fizeram uso de próteses e muitas dessas peças eram rudimentares, rústicas e improvisadas, mas todas foram essenciais para ajudar a evolução. As peças mais conhecidas são representadas na maioria das vezes por personagens fictícios, mas que se espelhavam em pessoas na vida real. Um dos exemplos são os personagens de piratas que sempre são representados com pernas de pau, olho de vidro e mão de gancho. Esses personagens se espelham em marinheiros que eram feridos durante as guerras e tinham essas adaptações para continuarem atuando em batalhas. Imagine um tempo onde as guerras e os acidentes eram parte constante da vida cotidiana, e perder um membro podia significar uma sentença de exclusão ou mesmo de morte. Antes do surgimento das próteses como as conhecemos hoje, pessoas que perdiam braços ou pernas se viam limitadas a alternativas improvisadas e rudimentares. Na Roma Antiga, por exemplo, encontramos a história de Marco Sérgio, um soldado que, após perder a mão direita em batalha, decidiu lutar usando uma prótese metálica rudimentar. Essa mão de ferro não era funcional como as próteses de hoje, mas permitia que ele continuasse a empunhar uma espada e a lutar. Mesmo que limitada, a criação de Sérgio nos revela algo fundamental: a necessidade humana de adaptação e resiliência, mesmo quando as ferramentas à disposição eram extremamente primitivas. Essas primeiras tentativas de próteses não passavam de pedaços de madeira e metal grosseiramente moldados. Eram pesadas, desconfortáveis e muitas vezes mais dolor. No entanto, cada peça rudimentar de madeira ou metal contava uma história de superação. Nessa época, não havia o conhecimento técnico para criar articulações móveis ou materiais leves. Era tudo sobre sobrevivência e, mais que isso, dignidade. Essas próteses rudimentares permitiam que guerreiros voltassem ao campo de batalha, que trabalhadores continuassem seus ofícios e que pessoas comuns caminhassem e se movimentassem, ainda que com dificuldade. Apesar de serem extremamente limitadas, essas primeiras próteses representam um símbolo poderoso de determinação humana. A amputação leva ao avanço da prótese. Em 1529, o cirurgião francês Ambroise Paré introduziu a amputação como uma medida salva-vidas na medicina. Logo depois, Paré começou a desenvolver membros protéticos de maneira científica. E em 1863, o inventor e químico du Bois Parmelee, da cidade de Nova York, fez uma melhoria significativa na fixação de membros artificiais ao prender uma cavidade corporal ao membro com pressão atmosférica. Embora ele não tenha sido a primeira pessoa a fazer isso, ele foi o primeiro a torná-lo prático o suficiente para ser usado em práticas médicas. Em 1898, um médico chamado Vangetti apresentou um membro artificial que podia se mover durante a contração muscular. Com o passar dos séculos, especialmente durante o período do Renascimento, o avanço no conhecimento científico e tecnológico trouxe consigo as primeiras grandes inovações na área de próteses. Esses primeiros experimentos na criação de próteses articuladas inspiraram gerações de inventores e criadores a buscar melhorias.
Durante a Revolução Industrial, com o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, próteses mais leves e práticas começaram a surgir. As ligas de metal mais leves, assim como o uso de couro e borracha, tornaram possível a criação de próteses menos pesadas e mais confortáveis. No entanto, o verdadeiro marco na evolução das próteses veio no século XX, especialmente após as grandes guerras. O número elevado de amputados entre soldados e civis impulsionou uma corrida tecnológica para criar próteses que não apenas completassem o corpo, mas que devolvessem mobilidade e autonomia. Nas décadas de 1940 e 1950, surgiram as primeiras próteses mioelétricas, que usavam sinais elétricos dos músculos para controlar os movimentos da prótese. A ideia era revolucionária. A prótese responderia ao comando do próprio corpo, fazendo com que o usuário pudesse movimentar os dedos, segurar objetos e até realizar movimentos mais complexos. A partir dessa época, próteses se tornaram ferramentas não apenas de mobilidade, mas de reintegração social. Histórias de pessoas que voltaram a tocar instrumentos, trabalhar em suas profissões e levar uma vida autônoma começaram a surgir, trazendo esperança e inspiração. Pessoas com deficiência física que antes eram vistas como limitadas, agora podiam viver de maneira independente e plena. Essa transformação tecnológica passou a impactar profundamente a forma como a sociedade percebia a deficiência física. No início do século XXI, algumas próteses alcançaram um nível de tecnologia que permitiram feitos impressionantes, mas estávamos apenas no começo de uma revolução. Em centros de pesquisa pelo mundo, cientistas e engenheiros continuam trabalhando em próteses biônicas que podem se conectar diretamente ao sistema nervoso, permitindo que o usuário controle cada movimento da prótese com o mesmo nível de precisão que teria em um membro natural. Essas próteses biônicas são projetadas para sentir o toque, detectar temperaturas e até se adaptar à pressão. Com esse avanço, uma prótese de mão poderia até distinguir entre segurar um copo de vidro com delicadeza e pegar um objeto mais pesado com firmeza. Além disso, as inovações mais recentes apontam para a integração entre próteses e inteligência artificial. Isso permitirá que as próteses aprendam com os movimentos do usuário e se ajustem automaticamente, tornando-se cada vez mais precisas e naturais. Imagine uma prótese de perna que ajuste a postura e o equilíbrio automaticamente ao caminhar em terrenos acidentados. Ou uma mão protética que, através da inteligência artificial, reconheça objetos e adapte a pressão necessária para segurá-los. Seguindo por essa linha de evolução, já temos em uso as próteses esportivas que dão suporte a atletas de alto rendimento. As próteses esportivas são uma área em constante evolução, proporcionando aos atletas amputados a oportunidade de competir em alto nível e levar um estilo de vida ativo. Combinando desempenho e tecnologia avançada, essas próteses são projetadas para suportar as exigências físicas dos esportes, oferecendo mobilidade, resistência e conforto excepcionais. Próteses esportivas são dispositivos protéticos exclusivamente projetados para atividades físicas e esportivas. Diferentemente das próteses convencionais, elas são otimizadas para suportar altos níveis de impacto e proporcionar uma amplitude de movimento que permite aos atletas executar movimentos complexos com eficiência. Nas próteses para atletas de alto rendimento são utilizados alguns materiais diferentes dos usuários que fazem uso de próteses no dia a dia. Materiais como fibra de carbono nas lâminas de pés e outros componentes permite uma combinação de leveza e resistência essencial para melhorar o rendimento dos atletas. A fibra de carbono oferece uma excelente relação resistência-peso, tornando as próteses mais eficientes e menos cansativas de usar. Também é muito comum o uso de sensores que fazem o monitoramento da posição e dos movimentos em tempo real. Esses sensores ajustam automaticamente a resistência e a flexibilidade da prótese para otimizar a performance durante o esporte. Para próteses de membros superiores, a tecnologia mioelétrica permite o controle preciso dos movimentos através de sinais musculares. Isso é particularmente útil para esportes que exigem movimentos finos e coordenação, como o tênis ou a escalada. As próteses esportivas permitem que os atletas amputados alcancem níveis de desempenho comparáveis aos de seus colegas não amputados. O retorno de energia e a resposta rápida proporcionados pelas lâminas de carbono e pelos sistemas de sensores são fundamentais para o sucesso esportivo. Com os avanços na engenharia de tecidos e a possibilidade de imprimir tecidos biológicos em 3D, os cientistas estão próximos de criar próteses que se integram ainda mais ao corpo,
com partes que lembram a pele e até músculos artificiais que imitam a estrutura muscular natural. A impressionante jornada pelo mundo das próteses nos traz até os dias atuais, onde uma verdadeira revolução está acontecendo, com o desenvolvimento de novas tecnologias e a soma de todo um legado dos tempos passados. Chegamos à fase em que a integração entre o cérebro e partes do corpo lesionadas estão sendo reconectadas ao cérebro. Essas próteses são conhecidas como neuropróteses ou próteses neurais, são dispositivos biomédicos projetados para substituir ou restaurar funções do sistema nervoso que foram perdidas ou comprometidas devido a lesões, doenças ou condições neurológicas. Esses dispositivos utilizam interfaces entre o sistema nervoso e componentes tecnológicos, como sensores, eletrodos e softwares, para restaurar ou melhorar a capacidade motora, sensorial ou cognitiva de uma pessoa. As neuropróteses geralmente possuem eletrodos que se conectam aos nervos, músculos ou ao cérebro para captar ou transmitir sinais elétricos. Captam os sinais neurais ou musculares e os traduzem em comandos para dispositivos externos, como próteses robóticas, ou para estimular diretamente o sistema nervoso. Em alguns casos, enviam estímulos elétricos ao sistema nervoso para restaurar funções, como a visão, audição ou controle motor. Algumas neuropróteses têm o poder de restaurar casos que antes eram dados como irreversíveis. Restaurar a audição parcial em pessoas com perda auditiva severa, estimulando diretamente o nervo auditivo. Permitem que pessoas com amputações ou paralisia controlem membros artificiais por meio de sinais cerebrais ou musculares. Usados no tratamento de condições como Parkinson, enviam impulsos elétricos ao cérebro para reduzir sintomas motores. Ajudam a restaurar uma forma limitada de visão em pessoas com certas condições de cegueira. Permitem que pessoas com paralisia controlem computadores, cadeiras de rodas ou outros dispositivos com os pensamentos. A criação das primeiras neuropróteses não pode ser atribuída a uma única pessoa, pois elas são resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento multidisciplinar, envolvendo neurologistas, engenheiros, cientistas de materiais e especialistas em tecnologia biomédica. No entanto, alguns marcos históricos destacam pioneiros importantes nesse campo. Em 1929, o psiquiatra e neurologista alemão Hans Berger conectou 2 elétrodos ao couro cabeludo de um paciente e detectou uma pequena corrente elétrica por usar um galvanômetro balístico. Durante os anos 1929 a 1938, ele publicou 14 relatórios acerca dos seus estudos a respeito da neurociência. E muito do conhecimento atual sobre este assunto deve-se à sua pesquisa. Surgia assim a eletroencefalografia. Esse avanço abriu as portas para o entendimento da comunicação neural. E em 1950 o físico médico André Journoy e o otocirurgião Charles Eyries se tornaram amplamente reconhecidos como os primeiros a implantar uma prótese auditiva elétrica, estimulando o desenvolvimento do implante coclear moderno. Giorno desenvolveu um dispositivo para a estimulação remota dos nervos motores no início dos anos 50. Em 1957, Eyries implantou este dispositivo em um sujeito surdo e estimulou com sucesso o nervo auditivo. Roger Maspechel implantou um segundo paciente em 1958. Com base nesses experimentos, Giorno antecipou muitos recursos que desde então foram incorporados ao design moderno de implantes cocleares. Apesar de um início promissor, o trabalho foi complicado por conflitos interpessoais e éticos e abandonado em 1959. E no ano de 1961, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi realizado o primeiro implante coclear. No dia 9 de janeiro deste mesmo ano, William House e o neurocirurgião John Doyle realizaram o primeiro implante coclear que se tem notícia. Nesta ocasião foi introduzido um fio de ouro dentro da cóclea através do canal auditivo e testado. E no dia 1º de fevereiro, o eletrodo foi removido, substituído por 5 fios de eletrodos, testados e retirados em seguida. O implante completo foi então realizado no dia 4 de março, conforme a relato de House de 1976. Próximo dessa época também temos a descoberta de Gilles K. Brindley. Gilles é um fisiologista, musicólogo e compositor britânico, conhecido por suas contribuições para a fisiologia da retina e visão de cores, e tratamento da disfunção erétil. Brindley também é pioneiro em próteses visuais, desenvolvendo uma das primeiras próteses visuais na década de 1960, um dispositivo que estimulava diretamente o córtex visual. Apesar de limitado, foi um marco no campo.
O dispositivo foi testado em 4 pacientes cegos, dando-lhes alguma sensação visual básica, mas dada a tecnologia da época, o desenvolvimento adicional era impraticável. Ele também desenvolveu estimuladores da raiz anterior sacral para controle da bexiga em pacientes paraplégicos. Já nos anos 70, o avanço e o desenvolvimento das próteses cerebrais dão um salto de inovação. Temos, por exemplo, o desenvolvimento do conceito de interface cérebro-computador, que foi criado pelo pesquisador belga Jacques Vidal em 1973. Ele nomeou o termo de BCI e o conceituou como um dispositivo para controlar dispositivos externos, como um computador ou próteses, por meio do sinal cerebral. Jacques Vidal cunhou o termo BCI e produziu as primeiras publicações a respeito do assunto. Vidal é amplamente reconhecido como o inventor das interfaces cérebro-computador pela comunidade BCI, com este reconhecimento refletido em inúmeros artigos revisados por pares que discutem e revisam o campo. O experimento que Vidal descreveu em 1977 foi o controle não invasivo, utilizando eletroencefalografia, de um objeto gráfico semelhante a um cursor em uma tela de computador, realizando movimentos em um labirinto, obtendo êxito demonstrando que sinais cerebrais poderiam controlar dispositivos externos. Como marco de uma nova era, temos a empresa Neuralink, fundada por Elon Musk em 2016, focada no desenvolvimento de interfaces cérebro-computador. A missão da empresa é criar dispositivos implantáveis no cérebro humano que permitam a comunicação direta entre o cérebro e computadores, com o objetivo de tratar condições neurológicas e futuramente ampliar as capacidades cognitivas humanas, restaurar funcionalidades motoras em pessoas com paralisia, tratar condições como epilepsia, Parkinson, Alzheimer e depressão, por meio de estimulação cerebral direta. Permitir que pessoas controlem dispositivos eletrônicos como computadores e smartphones com os pensamentos. Melhorar a comunicação para pessoas com dificuldades de fala ou escrita. No longo prazo, criar uma simbiose entre humanos e inteligência artificial, mitigando possíveis riscos de avançada superinteligente ao permitir que humanos acompanhem seu desenvolvimento. A Neuralink é uma das empresas mais ambiciosas no campo de neurotecnologia. Embora suas aplicações iniciais sejam voltadas para a reabilitação médica, a visão de Elon Musk é integrar humanos e inteligência artificial, revolucionando a maneira como interagimos com tecnologia. Se os avanços prometidos forem concretizados, a Neuralink pode redefinir os limites do que é possível na medicina e na interação homem-máquina. A Neuralink é um exemplo moderno e avançado de como a tecnologia está evoluindo no campo das neuropróteses. Seus esforços se concentram na criação de interfaces cérebro-computador altamente sofisticadas que têm potencial para revolucionar tanto o tratamento de condições neurológicas quanto a interação humano-máquina. Isso demonstra como o campo continua a progredir, unindo ciência e tecnologia de forma inovadora. Por fim, a visão para o futuro das próteses é a criação de membros robóticos tão avançados que, além de restaurar a mobilidade, possam até melhorar o desempenho físico. Em um futuro próximo, poderemos ver pessoas utilizando próteses que superem em capacidade os membros naturais, próteses com maior resistência, força e até habilidades ampliadas. A história das próteses é uma narrativa de superação e de inovação, desde os primeiros guerreiros que usaram próteses rudimentares para continuar lutando até os dias de hoje, onde tecnologias avançadas estão criando possibilidades antes inimagináveis. É uma história de determinação, resiliência e esperança. A mensagem final desse vídeo reforça que cada avanço em próteses é uma conquista que celebra o poder do espírito humano e da ciência. As próteses do futuro não só restaurarão a autonomia, mas permitirão que pessoas com deficiência física alcancem novas fronteiras, redefinindo os limites do que é possível. Que esse avanço nos inspire a construir um mundo mais inclusivo e acessível, onde todas as pessoas possam realizar seus sonhos, independente das barreiras físicas. Continue acompanhando o canal para mais conteúdos como este, e não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com quem você acha que vai se inspirar também. Nos vemos no próximo vídeo.